Como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo! Está começando o nosso consultório de família, sempre de portas abertas e nós aqui querendo receber você sempre com muita alegria. É muito prazeroso ter você aqui na nossa companhia. Obrigada por toda semana renovar o nosso encontro aqui. Que Deus te abençoe. Como vai você e a sua família? Bem? Se alguma coisa está fora do lugar, Deus pode colocar tudo na sua devida ordem. Que tal? Mas a prioridade começa como diz a palavra. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não acha que muitas vezes nós colocamos outros ídolos no lugar de Deus? E dizemos, não, mas nós não temos ídolos, eu só adoro a Deus. Temos sim, às vezes colocamos coisas como prioridade, pessoas até como prioridade, antes mesmo de buscarmos a Deus. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento conjugal, vamos falar desse lugar da vida separado para aprender a ser gente, no compartilhar com o outro, numa vida chamada conjugalidade. É um dos laboratórios mais específicos da vida, onde você precisa desenvolver paciência, perdão, compaixão, amor, misericórdia todos os dias. Pense como é uma coisa que exige da gente crescimento, maturidade. Mas muitas vezes nós recebemos, inclusive, de pessoas cristãs que creem em Deus e dizem, mas o meu casamento está chegando ao fim e eu estou prestes a desistir. Acabei de receber algumas mensagens dizendo isso. Darleide, eu já tentei de tudo e não consigo. Por isso o tema do programa de hoje é especialmente dizendo como Deus restaura um casamento. Como o seu casamento pode ser restaurado. Será que há alguma coisa a mais que você pode fazer na direção de ter o seu casamento refeito, restaurado? Qualquer coisa querendo dizer pra gente, entre em contato. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, pode ser de maneira reservada por mensagem na nossa página no Face, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. O endereço aparece aí no seu vídeo, faça contato com a gente, queremos ouvir a sua história. E o meu convidado de hoje, muita gente já estava me perguntando por onde ele anda, pastor Wallace Barbosa, bem-vindo, bom tê-lo com a gente mais uma vez. Oi, Darleide, tudo bem? Tudo bom. É uma alegria poder voltar ao consultório de família. É sempre uma oportunidade muito especial estar aqui e trago muitos abraços e muitos beijos das pessoas que me encontram por aí. Dizem assim, olha, quando encontrar a Darleide, manda um abraço e aqui está dado o abraço. É sempre um privilégio poder estar aqui com você e com o público que nos assiste de casa. Muito obrigada. Pastor Wallace é diretor do Instituto Adventista de São Paulo, o IASP, em Hortolândia, uma instituição de educação com cerca de 6.000 alunos. E ele é o diretor daquela instituição, querendo mandar o seu filho para alguma escola de qualidade ali na região de Campinas ou de fora do Brasil, tem formato de internato, qualquer lugar né? do Brasil ou de fora do Brasil para estar conosco. Será sempre uma alegria receber. E também é palestrante, ele trabalha muito com casais, é um pastor apaixonado pela área de família e tem sido uma bênção por onde passa. E como vai a Tininha? Tininha vai muito bem, graças a Deus. Tem sempre seus desafios todos os dias, mas ela mandou um abraço para você. E ela está muito bem cuidada, graças a Deus. Que ótimo, um beijo, Tininha. Mas agora você volta com os 2 netinhos aos 4 meses e meio. 4 meses e meio, Davi e Daniel. Lindos, manda um beijo para o Davi e para o Daniel, para a Emily e para o Elton, meu genro. Maravilha! Bom, esse então é o meu convidado de hoje para nos ajudar a nos responder ou nos ajudar a entender perguntas que vocês de casa mande. E a primeira que eu vou fazer, pastor, por onde um casamento começa a ser restaurado? Darleide, pelo perdão. A gente tem que entender algumas coisas. Eu posso começar um pouquinho antes? Por favor, fique à vontade. A gente tem que entender que a família, o casamento é uma instituição que Deus criou. Se Deus criou é porque é bom. E se Deus criou, o diabo vai querer destruir. Então, todo casamento, toda pessoa, no pano de fundo da vida, tem uma luta do bem e do mal, onde Deus quer ajudar a construir e o diabo quer destruir. Então, em cada instante, em cada momento, eu tenho que entender que nos meus 27 anos e 27 dias de casado e completo hoje, o mal vai estar o tempo inteiro lutando e Deus também. Então, precisamos entender que o casamento é uma instituição de Deus e, portanto, sempre será atacada pelo inimigo. Quando eu entendo isso, eu já começo a perceber de que será uma tarefa árdua e difícil, apesar de ser uma bênção. E aí, problemas todos temos. Cada casal vai enfrentar dificuldades maiores ou menores. E aí, como resolver isso, é o que a gente vai tentar hoje discutir um pouco aqui. Então, número 1.
o casamento é instituição sagrada, plano de Deus, e se Deus trabalha para construí-lo, há um diabo para Alguém que vai destruí-lo. trabalhar para destruir. Nesse cenário, nós vamos agora ver duas pessoas, muitas vezes numa situação de crise, sem saber exatamente identificar essa situação. Eu me lembro, inclusive, de um texto bíblico que diz a respeito de que a nossa luta não é contra a carne. E por nos esquecermos desse pano de fundo, nós ficamos lutando um contra o outro. E aí a gente se perde. Se perde porque o mundo tem seus caminhos e a gente não consegue perceber todos. Uma coisa fundamental quando se percebe que há uma crise é sentar para conversar. E ser transparente, ser leal e ser verdadeiro. Um dia chegou um casal para tratar de um assunto muito sério comigo. E eu falei assim, meu amigo, primeira coisa, fale a verdade. Fale a verdade. Um casamento só pode ser restaurado com verdade. Dizendo a verdade do que aconteceu, o que acontece, o que eu sinto, o que eu penso, o que está acontecendo dentro de mim. Para que o outro possa compreender, para que o outro possa entender, para que o outro possa se colocar no meu lugar. E juntos nós possamos construir uma relação positiva a partir da verdade. Porque daí eu tenho que reconhecer os meus erros, aonde eu errei, as minhas falhas. E qual é o desafio número 1? A pessoa sempre está pronta a reconhecer o erro do outro, aonde o outro falhou, aonde o outro errou, que erro ele cometeu. Mas a pessoa tem dificuldade de olhar para si, em primeiro lugar, e perceber onde ele errou, aonde ele falhou, o que faltou. E esse diálogo inicial, ele é fundamental para que as pessoas percebam aonde estão na história de suas vidas, aonde estão na história do seu casamento, para daí poder começar a reconstruir aquilo que está perdido. Muitas vezes há uma queixa de que só um quer reconstruir, o outro não quer. E fica muito difícil esse trabalho, né? Como que só um quer e o outro não quer. Qual é a sua visão a respeito disso, seu conselho? Quase sempre um quer, um quer mais, o outro não quer. E o mais interessante, conforme você vai conversando, aquele que não queria agora quer, o outro diz agora eu não quero mais. É muito engraçado. As pessoas estão sempre em conflito, sempre parece que em situações contrárias, não conseguem se entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, depois de uma boa conversa, é de reconhecer aonde podemos mudar, aonde podemos avançar. E aquele que se sente mais obstinado a não avançar, entender que ele merece uma oportunidade. A gente sempre pensa que é o outro que vai receber a oportunidade. Eu tenho que dar para mim a oportunidade, porque o casamento é um concerto que eu faço comigo, depois eu faço com outro e também faço com Deus. Quando eu percebo que é a oportunidade que eu também mereço de reconstruir a minha vida, então eu poderei ter a opção de mudar de posição, de alguém que não quer para alguém que agora pode querer. Meu marido saiu de casa há 5 meses, está juntando documentos para a separação. Será que posso ainda ter esperança na restauração? Sempre há esperança. Eu conheço casamentos, né, que ficaram casados por 5, 6, 7 anos, depois se separaram por uma temporada, depois voltaram. Sempre há oportunidade. Não tem um caminho tão longe que alguém possa sair que Deus não possa resgatar. Perfeito. Agora, é claro que também tem a minha liberdade de escolher. Tem pessoas que, a despeito de tudo, não quererão. Agora, como eu não sei quem vai querer e quem não vai querer, eu tenho que trabalhar com todos. E você tem que confiar de que Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer milagres, reformar, reconstruir qualquer coisa. Ele pode abrir o mar, pode ressuscitar alguém. Por que não pode ressuscitar o meu casamento? Eu creio tremendamente que Deus pode fazer esse milagre maravilhoso de reconstruir uma família, porque é o que Ele mais quer. Porque a família bem ordenada, um casamento bem construído, é a melhor forma de testemunhar da verdade. Um casamento destruído é uma forma terrível de você pregar de que Deus não existe, que Deus não é bom, de que não há um plano, que tudo é mentira. Então, se você passa por isso, não desista, não desanime, lute com todas as suas forças. Com 2 coisas especialmente. Número 1, com paciência. Tem que ter paciência. E número 2, tem que ter bondade. Bondade e paciência. Se o amor, bondade e paciência não mudar alguém, nada vai poder mudar.
dissolve melhor a ideia da bondade? A bondade, veja, aquela pessoa que não quer mais estar comigo, que me traiu muitas vezes, que me enganou muitas vezes, foi desleal comigo, agora diz que vai embora. Se ele for embora, é um direito dele, mas a minha vida dele e dos filhos, quando existem, será completamente abalada e muitas vezes destruídas. E muitas vezes nunca mais vai poder ser reconstruída como poderia ser. Então, uma atitude de bondade para com o outro é a forma que o outro poderá ter de mudar. Quando Deus olha para mim, Ele reconhece os meus erros, minhas falhas, meus defeitos, e me diz, Wallace, você errou aqui, aqui e aqui, mas amo tanto você que eu vou morrer por você. E o amor de Deus para comigo é que me constrange a mudar. Então, a minha atitude de bondade é a ferramenta poderosa que Deus tem para o outro perceber que atitude louca ele está tomando em abandonar uma pessoa como eu, que age com bondade, com respeito e paciência, mesmo quando ele ou quando ela não merecem. Como trabalhar essa bondade pessoalmente, principalmente na hora em que o indivíduo está assim no auge da dor, por exemplo, da traição? Boa noite, Darleide, eu estou vivendo uma situação difícil no meu casamento, traição. Meu marido me traiu e eu perdoei. Meu Deus tem restaurado meu casamento dia a dia através da oração, sim, Darleide. Mas toda vez que lembro, dói muito. Não sei se vai passar essa dor. O que vocês podem dizer sobre isso? Deus abençoe vocês. Um beijo a todos. Um beijo para você também. Entende o dilema, claro, né, dela? Aquilo que aconteceu, ela nunca vai esquecer. Porque o perdão é uma coisa linda, mas não é uma coisa simples. A pessoa vai esquecer uma traição, nunca vai esquecer que o outro traiu. Porque o perdão, a gente tem que entender, a gente pensa que perdoar é esquecer, perdoar é tudo menos esquecer. Perdoar é abrir mão do meu orgulho ferido. Você me feriu profundamente. Abrir mão do meu orgulho ferido para dar para você que merece minha vingança, amor e respeito. Isso é uma coisa louca. Só Deus pode me dar isso. O que eu quero dizer para essa amiga telespectadora é de que isso vai passar. Agora, cada fase tem que ser vivida. Não será do dia para a noite, ela vai ter que passar por todas as etapas até isso cicatrizar. A marca ficará. Agora, o marido que me ouve tem a responsabilidade de tratá-la com amor e respeito cada dia para ela perceber que valeu a pena dar essa oportunidade para a família. Mas vai passar, tenha fé. Ore, peça ao Senhor e ame, e vai passar. Ah, que programa bom, não é? E fica melhor ainda quando você entra em contato com a gente. Deixe o seu recadinho, participe, é tão bom. Depois eu fico acompanhando aqui, mas principalmente aqueles que têm histórias para contribuir fazem muita diferença, como esses casos que eu trouxe agora há pouco aqui. Gosto muito do programa e da Novo Tempo, o tema de hoje, perfeito. Olha, eu estou passando por esse tempo, já vai fazer um mês que estou na casa dos meus pais, meu esposo quer se separar de mim, sou casada com ele há 3 anos. E esse tempo que estou na casa dos meus pais, pude perceber o quanto fui a mulher tola. Fiz tanto mal ao meu esposo. Estou em processo de limpeza e sendo moldada por Deus. Sinto muita vergonha, enfim, do que fiz. Eu acredito que para Deus restaurar o meu casamento, você deve ter uma entrega total a Deus, jejuar, orar, buscar transformação. Que lindo que ela está reconhecendo, eu tenho vergonha de como eu agi. E aí vem uma questão muito importante, muitas vezes, até de alguma maneira você citou anteriormente, a respeito da honestidade. A minha parte, o meu erro é este aqui, porque normalmente eu atribuo ao outro. Não, eu fiz isso porque foi apenas uma reação, eu fiz porque você fez primeiro. E aí fica nessa troca. A restauração do casamento só acontece quando acontece a restauração em mim. Pois é. E em mim, outro dia chegou lá, um casamento totalmente destruído. E aí, de repente, a esposa percebeu, reviu a traição. O marido ficou desesperado quando soube que a esposa acabava de saber. Foram direto no meu escritório para a gente conversar um pouco. O que eu faço? Falei, simples. Vá para sua casa, chame o pai dela, chame a mãe dela e fale a verdade para eles. Depois você vai na sua casa, chama o seu pai, chama a sua mãe e fale para eles. Já que todo mundo vai saber, que saia por você, seja verdadeiro. E ao ser verdadeiro, você começará a reconstruir a sua dignidade, para que você possa se reerguer. E o diabo não vai ficar usando
a mentira, que é o começo de tudo é com a mentira. Usar a mentira que você concebeu no passado e ela se tornou em morte para você e agora o diabo fica, não, você não pode, porque se eu vou entregar você, o pai dela vai saber. Já vai e fala. A verdade liberta. A Bíblia fala, e conhecer a verdade, ela vai libertar você. Então, vai lá e fala a verdade. Reconhece que erra, pede perdão. E aí tem que orar muito ao Senhor. E suplicar e jejuar para que Deus opere os milagres que tem acontecido na vida dele ou dela, daquela pessoa, para que ela possa, ao longo do tempo, sendo reconstruída pelo Espírito Santo. Ele vai fazer. É só você deixar. Cada vez, Arleide, que alguém que quer reconstruir sua família, reconhece que fala, Senhor, me perdoa. Senhor, me ampara. Senhor, me consola. Senhor, me transforma. A resposta será sempre sim. Nunca será não. Nunca será não. Porque o grande problema é a ausência de Deus na vida do ser humano. Esse é o nosso maior dilema, o nosso maior problema. E quando Deus preenche, Ele preenche completamente. Ele restaura completamente. Ele faz tudo o que tem que ser feito. E vai doer em mim. Eu digo assim para os casais, você está certo que você quer reconstruir seu casamento? Ah, estou certo. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Vai dar trabalho. Está disposto a pagar o preço? Estou disposto, então vamos em frente. Mas saiba que será desafiador. Não é porque o casamento é desafiador, é porque eu sou desafiador. Eu tenho que me entregar, me resignar, tenho que estar disposto a mudar, tenho que abrir mão de coisas, tem que ter resignação, humildade, bondade, para comigo, para com o outro. É lindo, a coisa mais linda do mundo é quando depois de 8 meses, 1 ano de trabalho com um casal, a gente faz a reconstrução daquele casamento. Eu peço sempre para trazer uma aliança nova, uma outra aliança, faço uma cerimônia. No meu escritório, eu e o casal. A gente chora junto, se abraça junto. É uma das coisas mais prazerosas da vida. É ver como Deus pode reconstruir. Não importa onde foi, quando as pessoas dizem, Senhor, aqui estou, aqui estamos, opera o milagre. A resposta sempre será sim, porque o maior milagre de todos é você reconhecer os seus erros e se submeter nas mãos do Senhor. Que palavra linda! Como eu digo para os mais próximos de mim, você recebe essa palavra, é para você. Essa palavra de esperança, de confiança, né? De que o casamento é um lugar desafiador. Amei isso, né? Porque nós somos desafiadores. Mas é um lugar para ser feliz, casamento é um lugar para ser feliz. Deus quando se a construiu, gente... Exato. Ele não construiu uma coisa ruim, Darlede. Desculpa a minha franqueza, ruim sou eu. Não é o casamento que é ruim, é você que é um cônjuge ruim. É você que não está disposto a aprender, a se colocar na mão. Eu digo sempre que casamento é coisa para profissional, alguns se escandalizam comigo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que ler outros livros, tem que orar, tem que gastar tempo com isso. Porque felicidade não cai na sua cabeça, ela é construída com você, com o seu cônjuge, mas, sobretudo, com o Senhor. E aí a Bíblia diz assim, que a mulher, vou falar para essa senhora, a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher louca com a sua mão destrói. O grande desafio da mulher é ser sábia. Por quê? Porque a mulher é quem ensina a casa. O marido, o homem, ele é o modelo, deve representar Deus na família. Esse é o maior desafio do homem, representar os atributos de Deus, não é ser Deus. Se você quer ser Deus, está fora. Mas aprender com Deus, para que você possa viver os atributos do Espírito Santo, bondade, paciência, mansidão, domínio próprio. Quem tem que ter isso no mais alto nível? O pai, porque ele é o líder. Agora, quem ensina as coisas é a mulher. Ela que constrói, ela que com a sua mão vai edificar a coisa. E eu brinco, né, que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, ela que gira por onde ela quer. Outro dia, meu marido é um monstro. Eu falei, a culpa é sua, você que criou esse monstro. Mas como assim? Eu fui explicar para ela que ele reagia assim, porque ela não sabia lidar com ele. Ser sábia é o grande desafio da mulher. Por isso que Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E sabedoria? Leia a sua Bíblia. Ore, suplique, e o Senhor vai dar. E você vai conseguir alcançar no Senhor os milagres na sua vida para poder resgatar o seu lar. Pois é. Depois de um programa como esse, muita gente vai dizer, eu queria tanto conversar com a pastora Alice, eu queria tanto conversar com a Darlede, eu queria conversar com os convidados, e dizem muito isso. E a gente não pode, não tem condição de atender, enfim. O que você diz, qual é a orientação que você diz para aprender
a viver nessa plenitude, nessa busca, nessa graça? É a Bíblia? Como é que a Bíblia ensina? Gastar tempo com Deus. Porque Deus construiu o casamento. E Deus me construiu. E Ele falou assim, para ser feliz, tem que ser assim. Então, quando eu vou até o Senhor, na Bíblia, então o Senhor me ensina, me diz, me conduz. E suplicar pelo Espírito Santo, para que eu possa ter esse fruto que só Ele tem, que é a bondade, a paciência. Tem um livro que eu comecei com esse livro. Eu posso falar o nome? Por favor. Quando eu estava na maior crise da minha vida, que foi quando a minha esposa estava doente, alguns conhecem essa história, 3 anos numa cama, as pessoas falam, larga sua mulher, vai ver sua vida. Como que eu vou largar? Então, além de ler a Bíblia, eu lia um livro que chama O Lar Adventista. É um livro bem grande, sabe? E eu tentava ler aquele livro e entender o que Deus me dizia naquele livro e transformar em atitudes práticas para o meu dia a dia. Paciente, como é que é ser paciente? Então, quando a minha mulher estiver nervosa, ou quando acontecer assim, como é que eu vou agir para que isso? E eu ia escrevendo, Darlene. Eu tenho na minha casa uma caixa cheia de papéis escritos à mão, de como eu podia ser paciente, como eu podia ser bondoso, como que Deus podia me ensinar aquilo. Só que não adiantava só eu orar e ler, eu tinha que obedecer o que estava ali. E para obedecer o que estava ali, aquilo tinha que se tornar uma realidade na minha vida. Então, leia os conselhos da Bíblia e tente praticá-los, vivê-los, porque essa prática é que vai dar para você condição da mudança. O milagre da mudança vem pela obediência da palavra do Senhor. Muito bom. Pastor Wallace Barbosa, aqui conosco hoje no consultório de família. E no segundo bloco, ele continua aqui com a gente. Mas eu vou adicionar aqui, no meu sofá, um casal que vai contar, na prática, como eles puderam experimentar a restauração no casamento. Como foi a entrega, como foi o antes e o durante e o depois dessa experiência. Vão estar aqui com a gente, contando isso logo depois do intervalo. Não sai daí. E Wallace Barbosa continua aqui com a gente. Vamos a uma situação bem difícil. Vamos lá. Sou casada há 23 anos, sofri durante todos esses anos, fui humilhada, apanhei, fui traída inúmeras vezes, vi meus filhos serem maltratados e passei todos esses anos perdoando, tentando novamente e orando. Só que hoje cansei, não amo mais, na verdade não posso nem ver meu marido. Tenho muita mágoa e tristeza pelos anos de sofrimento. Lindas palavras, mas colocá-las em prática, gostaria apenas de ter paz, sossego e viver feliz com os meus filhos. 23 anos de casada, apanhando, sendo traída inúmeras vezes e os filhos crescendo sendo maltratados também. Veja, algumas mulheres elas sofrem muito porque não entendem algumas coisas, né? De que elas precisam também colocar o seu marido no lugar dele. A minha tininha nunca, jamais me deixaria tratá-la de uma forma que não fosse adequada. No começo do meu casamento, eu entendi que aquela mulher era tão especial que ela ia me fazer eu aprender algumas coisas. Então, às vezes, com medo de perder ou por ter uma estima baixa, elas vão permitindo que o homem, que às vezes não tem um caráter do Senhor, vá ultrapassando os limites. E vai humilhando, porque a pior coisa que uma mulher pode fazer, a pior de todas, e ela colocou com propriedade aí, é permitir ser humilhada. É pior do que gritar, xingar, brigar. A pior coisa que uma mulher pode fazer é ela permitir que um homem a humilhe a ponto tal. Então, ela permitiu, infelizmente, e para ela ter paz agora, ela tem que pedir perdão para ela. Concedeu o perdão para o marido. Não estou dizendo que é para ela viver com ele agora, não sei como é que é a história, mas se ela quer ter paz, irmã, olhe para você. Você errou? Peça perdão para Deus e para você. O seu marido errou? Errou. Dê o perdão para ele, porque só o perdão pode restaurar em mim a paz. E todos nós cometemos erros. E a maior parte dos erros que cometemos, Darlene, é por ignorância, por não saber como nos conduzir. A pessoa casa para ser feliz. E faz o melhor que pode para ser feliz, mas nem sempre faz da forma correta, né, porque não teve o conhecimento. Então, se você quer ter paz agora, perdoe, dê o perdão para você e avance na sua vida com o Senhor. Ele vai te restaurar. Sabe, Wallace, há pessoas que creem que o fato de a religião trabalhar
tão fortemente o casamento, por ser uma aliança sagrada, que a religião apoia esse tipo de conduta, de que uma mulher se submeta ao sofrimento de apanhar durante tantos anos, de ser humilhada, de ser violentada, de ser tratada com tanto desprezo, e dá-se a impressão muitas vezes de que os pastores apoiam que essa mulher tivesse permanecido nesse tempo todo, nessa condição, o que não é verdade, porque o Evangelho não aprova tal situação. Outro dia uma senhora me ligou porque o marido dela a agredia. E era um ancião da minha igreja, não na igreja onde eu frequento, mas numa igreja nossa, aqui no estado de São Paulo. Eu disse assim, peça para ele vir aqui e depois de uma boa conversa consegui trazer ao meu escritório. Quando ele sentou, disse assim, por que você bate na sua mulher? Ele quase morreu de infarto. Falei, da próxima vez eu vou chamar a polícia para você. Então, se as mulheres que me escutam nessa noite passam, não permitam que isso aconteça. Alguns homens sem escrúpulo avançam, por quê? Porque com medo elas cedem. Não ceda. Respeite-o, trate com respeito, mas respeite-se a si mesmo também. Ninguém vai respeitar alguém que não se respeita. E o conselho da Bíblia é: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não é ame mais o outro que a você mesmo. Tem que se respeitar. Então, muitas vezes, com medo, porque não tem condição, porque o outro ameaça, a pessoa se entrega. E quando se entrega para ser humilhado, aquilo vai ser uma situação que vai avançar, não vai parar nunca. Nunca para. Alguém tem que pôr um limite. E esse alguém será você. Claro, e a gente também tem que lembrar que há pessoas que casaram com insanos. Insanos e insanas. Sim, insanas também, né? Pessoas insanas, mulheres e homens insanos. E realmente, sabe, com dos mais diferentes graus de doença mental, que batem, que se transformam em monstros com a convivência. E é preciso haver um cuidado com estas pessoas, sim. Às vezes até tratamento, claro. As pessoas precisam, não? Então, isso não há uma conivência da igreja, não há uma conivência da Bíblia, não existe essa conivência tanto de que você deve estar debaixo desse jugo. Um dos programas mais importantes da igreja chama-se Quebrando o Silêncio. E a igreja trabalha isso de uma forma ampla com toda a sociedade, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, contra quem quer que seja. Nós não podemos permitir e aceitar como pastores, como ministros, de que alguém ou uma mulher, né, abuse de um homem, ou um homem de uma mulher, ou pais das crianças, ou crianças dos pais também. Né? Tem isso também, dos avós. Tem abuso para tudo quanto é canto. Nosso intervalo bem rapidinho, na volta recebo o casal que eu disse a vocês que vai estar aqui com a gente para compartilhar como eles superaram os desafios, como tiveram um casamento e têm o casamento restaurado. É bem rapidinho, nós esperamos você aqui no nosso sofá. Até já! Estamos de volta. Deixa eu dizer a você que temos um curso novo falando de saúde para te oferecer de presente. É a revista Fique Leve, com princípios a respeito de saúde emocional e física, para você se cuidar, para você viver melhor. Dá para mostrar aqui? Acho que isso. Olha que revista bonita. São cerca de 100 páginas. Isso a gente manda para você de presente, porque nós queremos ver você feliz. Então, entra no nosso site. É assim, depois você corre lá na minha página e diz assim, Darleide, como é que eu faço para pedir? Vou te explicar bem direitinho. Você vai entrar no site, novotempo.com/consultório. Você vai encontrar ali essa revista à mostra, clica sobre o banner e vai abrir um formulário para você preencher. Virá para nós eletronicamente e nós vamos mandar para sua casa a revista Família Feliz pelo correio. Melhor, Fique Leve pelo correio. Combinado assim? Que você e a sua família vá bem de saúde física, mental e espiritual. Bom, continuando aqui, nós estamos falando hoje sobre restauração de casamento. E nada melhor do que ouvir quem passou por uma situação assim para contar da experiência deles. Claro, cada experiência é única, mas muito do que se vive numa relação conjugal assemelha-se em vários aspectos à vida de outros casais. Então, trouxemos aqui hoje Dr. Cláudio, bem-vindo, bom tê-lo aqui comigo, com a gente, para compartilhar um pouquinho da sua história. Como vai? Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui no programa.
muito feliz ao lado da minha esposa linda. Amei. E é um prazer. Já gostei de cara. Bem-vinda, linda. Bom, quer dizer, bem-vinda, Tatiana. Como vai? Obrigada. Nossa, é uma honra estar aqui nesse sofá, né? Queridos. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de dividir um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, desse tempo de restauração e daquilo que nós temos vivido hoje, graças ao amor do Senhor. Começa então a me contar como foi que aconteceu. Como era antes a história de vocês? Bom, nós já estávamos casados há 12 anos e depois de 12 anos nós decidimos nos separar. Nos separar porque nós não conseguíamos mais lidar um com o outro, não conseguíamos mais lidar com os nossos filhos, não conseguíamos mais lidar com aquele relacionamento que nós tínhamos. Então decidimos nos separar, isso era uma coisa que nós não víamos volta mais. Vamos seguir em frente, é isso que o mundo está pregando mesmo. As pessoas falam para você, vai em frente. Você é bonita, você é nova, vai viver a sua vida e vai ser feliz. E eu fui. E você foi. Eu fui. E para você, Cláudio, como foi assim? Como era aquele tempo de antes? Bom, como a Tati falou, foi bem difícil. A nossa situação ficou insustentável. Nós começamos a colocar culpa em pessoas. Eu tirava a minha culpa, colocava nela, colocava nas crianças. E, ao mesmo tempo, né, ela fazia o mesmo. A nossa história já era um pouco complicada, porque eu já venho de um casamento desfeito, por não conhecer realmente, né, o amor de Deus, a palavra de Deus. E como ela falou, as coisas do mundo vão nos engolindo e a gente se deixa levar com essa situação. E aí É verdade que você, inclusive, naqueles momentos de crise, você chegava tarde em casa, porque tem a fuga, né? Então, eu não queria lidar mais com o problema, era assim que acontecia. De fato, eu queria ficar no consultório até 9 horas da noite, se possível até 10 horas, para poder retornar na minha casa, não conversar com ninguém, tomar o meu banho, comer alguma coisa ou assistir televisão. Mas resolver que era bom Eu tinha já não minha tinha mais individualidade. condição. É o silêncio que vai matando, né? Veja, número 1, a gente tem que aprender a lidar conosco. Então, o primeiro problema que eles enfrentavam não era saber lidar com o outro, era saber lidar consigo mesmo. Pois é. Como não saber lidar consigo, colocava suas frustrações para o outro. E aí, então, o outro é culpado. E quando o outro é culpado, é o outro que resolva. Então, a melhor forma é fugir. E uma forma especial que os homens usam é ficar no trabalho por mais tempo. Se escondem, não querem enfrentar a situação. É muito mais cômodo. E é nessa hora que o inimigo, não é, te apresenta um amigo, uma amiga, alguém, outra, e a situação vai só se deteriorando. Por isso que o ponto número 1 é aprender a lidar consigo e ter uma conversa verdadeira um com o outro, abrir o coração. Não tentar encontrar quem é o culpado, mas tentar encontrar aonde nós estamos errando, para a gente poder começar o trabalho. Como foi que começou o trabalho? Bom, você disse que foi ser feliz. Então, vocês se separaram? Nós ficamos por mais ou menos uns 3 meses separados. Isso De fato, fora de casa? fora de casa. Eu voltei a morar em São José. A gente morava em Jacareí nesse tempo. Eu voltei para São José, que é a minha cidade. E, como eu falei, eu já vinha de um relacionamento. Desse relacionamento surgiu um filho, um herdeiro. E aí a gente tinha uma situação, como eu te disse, muito complicada, porque nós tínhamos 3 filhos. A Tatiana também já tinha um filho de um relacionamento de adolescência, então ela já tinha um diferencial, que ela já foi mãe na adolescência. E depois da nossa relação nasceu a Sofia e entrou nesse turbilhão muita coisa todo. para administrar, né? Como você passou aquele tempo separada dele, 3 meses? Nesse tempo, foi um momento que eu comecei a perceber que eu tinha que caminhar sozinha. E no começo é bom. No começo é bom, você tem uma tranquilidade, uma paz que você não estava vivendo dentro da sua casa, mas chega um momento que você está sozinho. Você está sozinho, você sente falta da sua família, você sente falta do seu casamento. Até aquele casamento ruim te faz falta. Foi quando ali eu vejo que Deus já estava nos preparando para nos restaurar. Nesse momento, nós recebemos um convite para fazer um curso chamado Casados para Sempre. E lá nós nos deparamos com princípios da Palavra de Deus. Ou seja, vocês não tinham princípios na palavra, não tinham conhecimento do Evangelho, né?
a ignorância da palavra, que não é culpa deles. Não. Mas da palavra, ela destrói a gente. E nos destrói tudo que está ao nosso redor. O casamento, o trabalho, a sua condição moral, tudo. Agora, se um casamento, Darleide, que já vinha de 2 relacionamentos anteriores com filhos, Deus conseguiu operar esse milagre, por que não pode fazer com o seu? É só você pedir, suplicar, se entregar e Deus vai operar o milagre. Creia. Como é que foi? Nós nos deparamos com princípios que começaram a fazer diferença na nossa vida. Aliança. Aliança. Aliança, nós não usávamos nem esse símbolo mais na nossa vida. Nós não tínhamos aliança um com o outro, nós não tínhamos aliança com Deus. Como que o nosso casamento, que é projeto de Deus, que é criação de Deus, podia dar certo, sendo que o autor daquela obra não andava conosco? Não andava junto. Não tinha como dar certo. Então, nós fomos aprendendo a ser uma só carne, que ser uma só carne, na verdade, não é me fazer feliz. Eu não estou num casamento, foi aquilo que o pastor falou, eu não entro num casamento para ser feliz, eu entro num casamento para fazer o outro feliz. E ser uma só carne é viver essa aliança com Deus, é viver essa aliança com o outro e receber e se permitir ser tratado, porque você tem que entrar nesse mover todo de cabeça. Posso falar uma coisinha? Por favor. O desafio do casamento, nesse momento, é como eu, no Senhor, aprenderei a ser o melhor cônjuge que o outro pode ter. Então, a Tati teve que aprender como ser a melhor esposa que o Cláudio poderia ter. E o Cláudio teve que aprender no Senhor como ser um homem segundo o coração de Deus, porque era o que ela mais precisava. Então, a gente não tem que esperar que o outro seja. O desafio é o que eu posso fazer para que eu seja o melhor para o outro. Quando estou namorando, eu até vou procurar alguém para que me faça feliz. Como diz meu sobrinho, eu vou à caça. Mas depois que você encontrou essa pessoa e assumiu uma aliança, um compromisso, então, a minha postura é, o que é que eu vou fazer para me tornar esse homem tão especial que essa mulher vai amar? Essa mulher tão especial que esse homem vai amar. Posso contar um segredinho assim? Conta. A coisa que a mulher mais quer num homem é um motivo para admirá-lo. A mulher tem que admirar o seu marido. Ela tem que olhar para ele e admirá-lo. Então, eu tenho que ver de forma digna para ela me admirar. Tininha tem que ser minha fã número 1. Isso é fundamental para o casamento. Agora, o problema está nela? Não. Ele tem que aprender a viver de uma maneira tão digna que ela diz assim, nossa, esse homem é demais. Isso é uma coisa fantástica. Eu aprender no Senhor como ser essa bênção para o outro, para poder abençoar a vida de todo mundo. Perfeito. Cláudio, e aí? Como foi esse processo de restauração? Bom, como eu falei, nesse tempo eu voltei para casa da minha mãe, com meu filho, e senti muita falta da minha família. Então foi um momento de introspecção na minha vida, onde eu não procurei nada externamente ao casamento, eu não saí à caça, né, como o pastor brincou aí. E foi um momento bom, porque eu fiquei mais introspectivo e fiquei refletindo sobre a minha vida. E eu acho que Deus já estava tocando ali no meu coração, né, porque eu não tinha esse conhecimento nem da palavra, nem do casamento. Né, a nossa ignorância total mesmo. Eu confesso que infelizmente, é a realidade hoje, né, do ser humano. E então, eu resolvi ligar para ela, para que a gente marcasse um almoço e começasse a conversar. E aí, eu estava de férias na casa da minha irmã em Niterói, no Rio de Janeiro, voltei de viagem sozinho no carro e já louco para encontrar com ela, para a gente almoçar junto. E aí a coisa rolou, começou uma boa conversa. Você estava disposta, Tati? Esse novo homem que se apresentou para mim, e que esse projeto que eu acho que Deus tinha já ali encaminhado, ali eu estava disposta, sim. Né? Eu acho que nem sempre os dois vão estar dispostos a restaurar um casamento. Mas quando um deles se dispõe, eu creio naquilo que o Senhor tem de propósito. O Senhor é que vai cumprir o propósito dele sobre o casamento. Né? E nós temos que não só ter conhecimento dos princípios da palavra de Deus, porque muitos casais hoje se encontram num momento que têm conhecimento da palavra de Deus. Eles conhecem os princípios de aliança, de uma só carne, de papéis, de orar juntos. Mas será que nós estamos sendo obedientes a esses princípios?
Será que a nossa vida ela não tem ficado só na oração, e às vezes a oração eu tenho só clamado, mas e aquilo que cabe a mim? Porque o Senhor precisa que eu me mova, que eu me coloque à disposição e eu seja obediente a esses princípios. Porque o que move o coração do Senhor é a obediência. Nem sempre é o clamor. Né? Faz parte, é um conjunto é um conjunto que vai formar, que vai trazer de Deus a restauração do casamento, mas eu creio que nós precisamos estar Quando você fala de dispostos. obediência, o que é absolutamente verdade, porque a gente fica muito na teoria, né? Tem várias pessoas que escrevem assim, Darleide, eu entendo, mas falar é fácil. De fato, gente, falar é sempre mais fácil. A prática vai exigir um quebrantamento muito especial do coração da gente, é um coração duro, orgulhoso. Você lembra de algum momento, você, Cláudio, também, lembra de alguma situação em que você disse, não, aquele momento ali eu precisei abrir mão do meu eu e me permitir? Tem alguma situação? Em diversos momentos, nós tivemos que abrir mão daquilo que nós estávamos acostumados a viver. Então, eu já sabia ser um tipo de mulher e eu precisava ser uma mulher nova, renovada. Porque aquela mulher que eu estava sendo não estava dando certo. Então, eu tinha que parar de fazer da minha maneira e fazer a maneira de Deus. E eu tinha que estar preparada para receber do Senhor aquilo que Ele tinha para a minha vida. Qual era a mudança? Quais eram as mudanças que o Senhor esperava em mim? Será que era obediência, paciência, ter sabedoria em que situações? Porque muitas vezes eu vou à igreja, muitas vezes eu vou na oração, eu jejuo, eu oro, e quando eu me deparo com meu esposo, eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Ele não enxerga Jesus em mim. Então, eu quero a restauração do meu marido, eu quero a restauração da minha família, mas meus filhos não veem Jesus na minha vida. Então, até que ponto eu tenho deixado Jesus aparecer em mim? Essa mudança não vai acontecer no outro. A gente espera no outro a mudança. A mudança tem que ser em mim. Quando ela assim, então eu tinha que ser uma nova mulher. Não importa se ele vai ser um novo homem, eu vou ser uma nova mulher. Quando ela se torna uma nova mulher, ela dá para ela uma chance de que ele mude. Eu até me emociono, porque é uma coisa muito séria isso. A mudança do outro vem quando eu estou disposto a abrir mão do que eu penso, do que eu acho que é certo, para entender o que Deus diz que é certo, não o que eu quero que seja certo. A forma de Deus. E nem sempre é simples. E aí eu tenho que abrir mão do que eu penso, do que eu acho, do que eu quero, dos meus gostos, das minhas coisas, para quebrar o meu coração, para que o outro veja, então, a mudança em mim. E aí, quando vê a mudança em mim, o outro está disposto a mudar. Né? Eu posso ter uma passagem da Bíblia? Sim. Mateus 7, 24 e 26, assim. O 26 fala assim, aquele que ouve as minhas palavras, viu, Tati, e não as cumpre, é um homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Então, se você ouve, mas você não cumpre, não pratica, não vive, não é verdadeiro. Né? Alguns ficam indignados. Minha mulher fala que é crente, meu marido fala que ele é crente, que ele vai para a igreja, mas quando volta para casa, volta pior do que estava antes. E o engraçado, ou triste, é que quando alguém vai para a igreja, a gente espera que ele volte uma pessoa melhor, diferente. Não precisa um milagre total, não vai acontecer dia para a noite, mas paulatinamente, devagar, Deus vai operando o milagre. Eu vou tendo mais compreensão, mais entendimento, e eu vou mudando. E isso é uma mudança que vai durar a vida inteira. A Tatiana e o Dr. Cláudio, eles continuam com problemas. Eu tenho problemas. Você também tem com J. Washington. Todos temos problemas. Agora, a postura de lidar com os problemas, a postura de enfrentá-los, agora com paciência, com bondade, com uma conversa com a verdade, com Deus, com oração. Eu sempre falo para os casais, todo conflito é um convite para oração. Começou a esquentar, você toma a mão do outro e o marido deve tomar a frente. Querida, a coisa está ficando complicada. Vamos orar? Aí você pega o outro, ora com o outro, e vocês vão se acalmando, o Senhor vai acalmando o coração, vai te abrindo, para que você possa, então, ter uma outra perspectiva. Eles estão ali juntinhos, já se deram as mãos, justamente nesse ponto. Por quê? A gente estava conversando, a gente tem falado bastante sobre essa questão da oração, né, do orar juntos.
E muitas vezes você se deita e você está tão cansado e você fala, eu vou orar aqui, vou entregar meu dia ao Senhor, eu vou pedir pela minha família e vou dormir. E o outro vai deitar também e ele ora e ele coloca as mesmas coisas, às vezes, diante de Deus. E a gente esquece do poder que nós temos, do que é ser um cordão de 3 dobras. Esse cordão tem poder. É essa união, é esse laço que o Senhor vai honrar. E quando nós oramos juntos, nós derrubamos potestades, nós fechamos as brechas que tem ao nosso redor, porque Satanás ele vem tentar destruir a família mesmo. Ela é a obra-prima do Senhor. Ela é a grande criação de Deus. É a família. E o Senhor tem amor pela família. E aí você vê que o Satanás ele vem com fúria. E o casal que ora junto, ele derruba. Ele quebra essas situações que vêm sobre a nossa vida. E nós conhecemos esse princípio. A mais frágil e débil alma que se ajoelha diante do Senhor, o inimigo foge da sua presença. Não, a gente não usa esse recurso. Né? O casal à noite deve orar junto, de manhã orar junto. Quem é que... Algumas vezes a Tininha vai ouvir hoje, ela não sabe disso. Mas algumas vezes eu vou para o trabalho e ela está dormindo. Eu deixo sempre toda a minha roupa, minhas coisas no outro cômodo, para não atrapalhá-la. Então, às vezes eu entro... Meu marido faz isso também. Né, deixo tudo lá, carteira, chave, roupa, tudo lá. Uso outro banheiro para não incomodá-la. E aí, às vezes eu entro no quarto, me ajoelho ao lado dela, oro ali e vou embora. Ela não percebeu, talvez nem sentiu, mas o diabo viu. Né? O Senhor viu. Os anjos viram, as potestades se afastam, se desesperam. Então, no final do dia, e aí eu vou de novo, né? Os homens são os responsáveis por isso. Agora, quando ele não fizer... E aí, Cláudio, confirma? Por quê? Com certeza. Por quê? Porque Deus chamou o Cláudio e me chamou a mim para ser o sacerdote da minha casa. Você teve que aprender isso, né, Cláudio? Porque você foi aprendendo no Senhor a ser o sacerdote. Exatamente. Como o pastor bem disse, o homem ele tem que ser o espelho para a sua família. Né? Então, eu vejo que eu tinha que ser, além do provedor da casa, o espelho para os meus filhos, para minha esposa, para que eles, olhando para mim, não assim, ele prega uma coisa, mas ele faz outra. Ele fala uma verdade aqui, mas engana uma pessoa no consultório, por exemplo. Entendeu? Então... muitas coisas eu tive que me modificar, me moldar para que as coisas fossem diferentes na nossa família, até por respeito à minha esposa, aos meus filhos, e que eles olhassem para mim e realmente vissem uma pessoa restaurada, refeita. Essa é a melhor forma de honrar o nome do Senhor. Você está acompanhando a história de um casal que vem dizer de toda aquela, entre aspas, teoria que o pastor Wallace dizia anteriormente e se confirmando na vida deles, agora de maneira prática, dizendo para vocês. Eles estiveram separados durante 3 meses, quase 4 meses separados, tendo filhos. E todo mundo dizia, Tatiana, vai viver tua vida, você é jovem, bonita, Cláudio, vai viver tua vida, o que importa é ser feliz. Mas aí, quando eles entenderam em Deus o que é ser feliz, aí eles entenderam, ser feliz é reconstruir meu casamento, reconstruir esta aliança, dar esta aliança para o Senhor restaurar. E que casamento vocês têm hoje? Que diferença há, né? Na realidade, hoje, a gente tem um casamento restaurado por Deus, né? Nós colocamos Deus na nossa família. Amém. Então, essa foi toda a diferença que aconteceu na nossa vida. Perfeito. Hoje a gente, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil. Problemas, como o pastor bem disse, a gente continua tendo problemas, sim. Tem problema com os filhos, tem problema no casamento, mas a gente sabe que a gente tem uma arma muito maior. E a gente sabe que o nosso Deus é maior. Então, qualquer problema é muito pequeno perto daquilo que o nosso Deus pode fazer. Maravilha. E, na realidade, a gente tem a arma, é a orar juntos, né? Como o pastor falou, quando a coisa esquentou, opa, tem coisa errada, e ela não é minha inimiga. Né? Eu não sou o inimigo dela. Então, às vezes o casal, ele entra num conflito e olhando para o outro, falando, é ele ou é ela. Né? Você é culpado, você é culpada, eu não vou mudar. E aí a gente entendeu que a minha mudança independia da mudança dela. E a mudança dela independia da minha mudança também. E então, se eu mudasse, ela ia
olhar com outros olhos e ela ia começar a pensar e falar, poxa, realmente, né? E ela mudando, eu vou falar, mas cadê aquela mulher? Peraí, Exatamente. eu tenho a mesma mulher Ou seja, restaurada. começou em você, foi em você, depois né, cada um no seu tempo, da sua maneira, com Deus, né? Tatiane, o que você diz a respeito do seu casamento hoje? O que nós vivemos hoje é realmente, eu tenho certeza que hoje o que nós vivemos é o que Deus esperava para a nossa vida. É uma família que ela tem base nas promessas do Senhor, ela tem base nos princípios da palavra de Deus. E nós temos dificuldades, sim, mas nós enfrentamos essas dificuldades com uma arma muito poderosa, que é a palavra de Deus. Então, eu não confio nas circunstâncias mais. E o que nós precisamos aprender é a não confiar nas circunstâncias, mas a confiar na promessa que o Senhor tem para o seu casamento. E se Ele te promete que Ele vai restaurar, e que a aliança do Senhor ela é para a eternidade, que é até que a morte nos separe, e que não há dissolução de casamento para o Senhor. Então, se a promessa dele, eu tenho que confiar na promessa dele. Seja se o Senhor ele abre o mar, se o Senhor ele atravessa paredes, e se o Senhor se faz na nossa vida em tantas situações, por que ele não vai restaurar um casamento? Né? E se essa é a promessa dele, se esse é o grande projeto dele, eu confio na restauração. E nós temos visto ao nosso redor, casais sendo restaurados em situações que pareciam impossíveis aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Mas a nossa palavra é sempre, o Senhor vai restaurar o seu casamento. Eu sempre digo, não desista. Não desista, que o que o diabo mais quer é que você desista. Eu posso falar um pouquinho sobre a coerência? Por favor. Que o Dr. Cláudio falou com muita propriedade. A minha filha está me assistindo agora. Minha esposa. Minha sogra, meu sogro, a coisa que eu tenho mais temo na vida é que agora a Emily lá do outro lado diz assim, pai, você falou legal, gostei, falou bonito, por que quando você está aqui em casa não faz assim? Né? Porque vir aqui falar é muito legal, pode até ser bonito, agora viver em casa é o desafio. O que vai modificar as circunstâncias é a coerência cristã, é a coerência de pregar a palavra e de viver a palavra. Aí eu digo, não, faz diferente. Viva a palavra, depois pregue a palavra. Perfeito. Porque daí ela tem sentido. Quando eu venho e falo da teoria que tenho vivido ao longo desses anos todos com os casais, e tenho histórias lindíssimas para contar de pessoas que, situações tão adversas como a do casal aqui, e foram vitoriosas. Outros não serão, não é porque Deus não quer. Porque o mesmo Deus que restaurou o casamento deles, restaura o casamento de qualquer um que seja disposto a se colocar. Agora, se eu não quero me colocar, Deus não vai fazer o milagre arrombando o meu coração, invadindo a minha vida. Então, queira, creia, se humilhe, se entregue, e o Senhor fará grandes obras. Amém. Obrigada, pastora Alice. Tati, suas palavras a respeito do significado da restauração para quem está pensando em desistir. Confie no Senhor, se volte para a palavra dele. A verdade que está na palavra do Senhor, ela não muda. Então, ela não foi uma verdade para a nossa vida. Ela é uma verdade que ela vai restaurar o nosso casamento, ela vai restaurar o seu casamento, onde você estiver, independente da situação em que você esteja vivendo. Se separe. Se separe daquilo que o mundo tem oferecido, daquilo que tem entrado na sua casa. Escolha viver aquilo que é santo. Né? Tenha um viver santo, seja exemplo na sua casa, seja a mulher sábia. Edifique a sua casa, busque na palavra do Senhor e tenha paciência. O mais difícil é ter paciência quando as circunstâncias não demonstram que o Senhor está trabalhando, mas Deus trabalha no tempo, na nossa paciência, é isso que Ele está colocando diante de nós e que eu tenho colocado para muitas pessoas que estão esperando a restauração do seu casamento, é que você, mulher, precisa ser restaurada primeiro, para que você possa depois receber a família que o Senhor está preparando para você. Confia no trabalhar do Senhor, o tempo é dele. Amém. Cláudio, o tempinho acabou, mas só a sua palavrinha de bênção para quem está em casa. Não desista, confie em Deus. O seu casamento, ele tem solução, sim. Amém. Mas, como o nosso querido pastor falou, a mudança tem que começar na gente. A gente tem que mudar o nosso jeito de ser para
que o nosso casamento seja reformulado Amém. e não o nosso cônjuge. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo testemunho, pela disponibilidade em vir e contar do que Deus fez na vida de vocês. E ser testemunho para muitos. Pastor, muito obrigada por deixar do seu tempo, sua família, vir de tão longe também, para participar aqui com a gente e nos Posso abençoar. mandar um beijo? Dona Mercedes, Capão Bonito. Yes. Não é adventista, foi na casa dela, mandou um beijão para você. Linda. Minha mãe e meu pai também, um beijão para eles. Eles amam você de paixão, viu? Ai, queridos, um beijo para vocês. Bom, um beijo também para todo o pessoal de Botucatu. A Caravana Novo Tempo esteve aí nesse final de semana, no sábado especialmente. Foi muito, muito especial. E quero mandar um abraço também muito especial para o pastor Romeu, para toda a família. Muito obrigada pelo carinho. E a todos que nos acompanham, que estiveram conosco no programa de hoje, que vai nos acompanhar em outros momentos, nas reprises, na internet. Receba essa fé, essa palavra, acredite, ela é para você, ela te pertence. O Senhor tem planos lindos para a tua vida. E eu amei quando a Tatiana diz, separe-se, divorcie-se. Né, da maldade, da impaciência, do desejo de fazer somente a sua vontade, da maldade. E entregue-se ao Senhor e seja feliz. Um beijo e até semana que vem aqui no Consultório de Família.